Você de casa, com certeza deve lembrar da bebê Júlia. Júlia de 1 ano. Essa criança que emocionou a todos ao ser assassinada pela mãe em outubro do ano passado. Pois bem, o processo de julgamento dela começou. A primeira audiência de instrução do caso acabou agora há pouco. Meu Deus. Eu não gosto nem de ver essas fotos. Estou aí ao vivo com Glaucia Araújo, ela que está completando mais de 1 ano de vida hoje e já no início do programa trazendo as informações sobre esse caso. Glaucia, seja bem-vinda, minha amiga. Ainda é bom dia para você. Olá, Paulo. Bom dia para você, querido. Bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Olha, Paulo, esse caso eu lembro porque eu acompanhei e vi exatamente no momento em que o pai recebeu a notícia que a criança tinha sido assassinada. Isso foi em outubro. E a mãe, Eliane Nunes da Silva, de 26 anos, depois de cometer o crime, foi até a delegacia de crimes contra a pessoa, lá na cidade da Polícia Civil, no Geisel, se entregou. Quando chegou lá, o que chamou bastante atenção é que as policiais que atenderam, elas informaram que ela, na mesma hora, disse que estava ali porque tinha matado a filha de apenas 1 ano. E com várias facadas, inclusive ainda tinha as mãos sujas de sangue. Então, naquele dia, a gente acompanhou todo esse caso e hoje a gente continua acompanhando porque foi a primeira audiência de instrução, como você disse. Esse aí é o início de tudo, porque a partir daí já começa a se esperar o dia do julgamento e se ele vai ser um julgamento onde ela vai ser aqui para que todos, para que a gente possa acompanhar em um júri popular como que vai ser esse caso, porque corre em segredo de justiça por se tratar de uma menor. A gente está aqui com o advogado da Eliane, que é o Jardiel Oliveira. Boa tarde. Nessa primeira audiência de instrução, apenas uma pessoa foi ouvida, porque foi uma testemunha de acusação da Eliane, o vizinho. E o que aconteceu durante esse tempo, porque foi muito curto, 15 minutos mais ou menos. Muito boa tarde. Primeiro é bom deixar registrado que o processo ele segue em segredo de justiça por interesse da própria defesa. E hoje houve a primeira audiência, uma audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, que era de interesse do Ministério Público, e foi rápido porque se tratava do vizinho e basicamente trouxe esclarecimentos em relação à dinâmica do casal, a dinâmica da própria Eliane, o tratamento dela em relação à filha, a relação dela com o ex-companheiro e basicamente trouxe alguns elementos que seriam de suma importância para poder compreender a dinâmica. Inclusive, ele até trouxe algumas informações que a defesa não pode também apresentar em razão desse sigilo, mas que no dia do fato também ele pôde ter a oportunidade de ter contato, minutos antes, com a Eliane e também a sua filha. A filha dessa testemunha teve contato também com a minha cliente e pôde trazer alguns pontos que eram interessantes, tanto para a defesa como para a acusação. 1 ano já, hoje a gente já está em outubro, né? O caso aconteceu em outubro, a gente está agora em janeiro. A gente, naquele dia que a gente contou esse fato, um crime bárbaro, não se pode negar de uma coisa dessa, mas como está hoje a Eliane? A todo momento, durante a audiência, ela se mostrou uma pessoa muito arrependida, chorava a todo momento, inclusive sendo uma preocupação da própria defesa para não haver esse ruído de comunicação. Houve alguns requerimentos apresentados na audiência de hoje, por isso que a audiência foi tão rápida, porque alguns elementos de interesse da própria defesa, os requerimentos que foram deferidos pela magistrada que presidiu a audiência, ainda não foram concluídas as perícias específicas requeridas pela defesa e em razão disso ela entendeu por bem marcar uma nova data, que já tem a data marcada no próximo dia 7 de março, que vai ser a continuidade, a audiência de continuidade, e também é de interesse da defesa que a Eliane ela se apresente aqui no fórum presencialmente, inclusive não sendo uma forma de estratégia, mas também de cooperação com o sistema de justiça e trazer todos os pontos e esclarecer a dinâmica dos fatos.
Então, quer dizer que Eliane, ela pode vir aqui em março para essa audiência? Isso, perfeito. Se as testemunhas, as demais testemunhas de acusação forem encontradas, que está havendo uma certa dificuldade, assim como também as testemunhas de defesa serão ouvidas, né, na oportunidade, e então, como último ato do procedimento da audiência, é o interrogatório da minha cliente. E como foi bem reiterado e deferido pela magistrada, extremamente competente e sensível às demandas da defesa, deferiu e assim determinou que no dia 7 de março ela esteja aqui no fórum presencialmente para participar do interrogatório. No dia que a Eliane se entregou, ela falou que foi por conta da separação. Continua dessa forma? Na verdade, o que interessa para a defesa não seria o resultado em si, até porque há uma perspectiva e uma expectativa em relação ao próprio resultado, porque existiu a morte de uma criança. E claro que a tragédia é uma coisa que não se pode deixar de levar em consideração. Mas o que interessa para a defesa são momentos antes, né? A conduta pretérita ao fato. Se realmente houve uma motivação, seja por vingança, seja por uma questão de estresse emocional, seja por uma questão de uma perturbação mental ou qualquer outro elemento, isso sim interessa para o processo, é o que a gente tenta construir até o final da instrução. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Olha, é isso, Paulo. O pai da pequena Júlia, ele não foi encontrado pela justiça ainda. Por esse motivo é que a gente ainda não sabe quando ele vai ser ouvido. Mas como o advogado falou, a próxima oitiva aí, né, ela vai ser ouvida, a Eliane vai ser em março, essa é a expectativa, e a partir daí a gente vai vendo os próximos passos desse caso que realmente chocou a Paraíba, e eu lembro também de você como ficou sensível e não podia ser diferente para um caso como esse. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Glaucia, a você, obrigado também ao advogado. Vamos lá. A gente precisa falar um pouco sobre esse caso e o início dessa fase final que vai levar ao julgamento dessa mulher. Que eu fico doente de chamar de mãe. Fico doente, por isso que eu faço assim, ó. Isso aqui significam aspas. Mãe entre aspas. Júlia. Quer dizer que o que vale é o que ela fez antes de cometer o crime. Para mim, para a sociedade, eu acho que interessa foi o que ela fez no dia que ela tirou a vida da filha. Isso sim, mas você vê como é que é, como são as coisas, né? E aí a defesa tá no papel dela. Ah, o que ela fez no passado. Eu quero saber o que ela fez no dia. Eu quero saber por que ela tirou a vida da filha. Sabe? Outra coisa, porque é como se justifica. Ah, porque ela é coitadinha, nunca fez nada no passado, aí pode tirar a vida da criança? Que história é essa? Outra coisa, quero saber, e aí vai uma crítica à justiça, que aqui não tem um rabo preso. Se for para criticar político, o que for, respeitosamente eu faço, sem problema nenhum. Por que esse processo está correndo em segredo de justiça, hein? Ah, porque envolve criança, a criança morreu! A criança morreu! Se fosse um caso de abuso sexual, estupro, tudo bem, eu acato, eu aceito. Porque a criança está aqui, ela não deve se expor. Concordo plenamente. Mas no caso que chocou a Paraíba e o Nordeste, o Brasil, não dá para entender, viu?